Olá, é um prazer nós estarmos aqui para tomarmos um tempinho meditando nas palavras de nosso tão amoroso Deus. E quando a Cláudia me convidou para gravar uma meditação, eu fiquei pensando o que foi que mais tem me chamado a atenção ultimamente no nosso grupo de mulheres da Igreja do Riacho Grande. E a palavra oração, eu acho que foi uma tônica muito forte. O grupo de mulheres é um grupo muito forte em oração. Nós temos pessoas que nem estão mais no nosso meio, mas continuam no grupo para orar. Então, eu acredito que essa temática da oração, ela merece uma atenção carinhosa, porque é a identidade do nosso grupo. E nós teremos como texto base a oração do Senhor. O mundo inteiro conhece, nós desde criança aprendemos a fazer, só que muitas vezes ela acaba se tornando alguma coisa tão automática. E Jesus a ensinou não para que a gente precisasse repetir exatamente essas mesmas palavras quando nós oramos, mas para que os conceitos fossem firmados na nossa vida e pudessem também nos dar a consciência de para quem nós estamos orando e o que isso pode refletir de positivo na nossa vida espiritual. Então eu gostaria de começar aqui, o nosso texto vai se encontrar em Mateus 6, dos versos de 9 a 13. E como todos nós conhecemos, a oração começa com as palavras Pai Nosso. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Nós termos a certeza de que nosso Deus é também o nosso Pai. E eu também me baseei no livro O Maior Discurso de Cristo, e eu vou pedir licença para ler aqui alguns trechos com vocês que são trechos realmente lindos. Então, nós temos aqui: Jesus nos ensina a chamar seu Pai, nosso Pai. Tão pronto, tão ansioso é o coração do Salvador de acolher-nos como membros da família de Deus, que logo nas primeiras palavras que devemos usar ao aproximar-nos de Deus, dá-nos a certeza de nossa divina relação. Pai. Então, olha só, é tão maravilhoso. O coração de Jesus é ansioso em nos acolher como membros da família de Deus. E isso traz assim para nós um grande alento e uma grande certeza de que nós somos amados. E não amados assim como um conhecido, um amigo, não, como filhos. E nós temos essa certeza que nós somos filhos de Deus pela criação e somos filhos de Deus também pela redenção, pelo que Cristo fez por nós. E isso realmente é um motivo de muito alento, de muita alegria e de desejo de entrega. Aí a oração continua: que estás nos céus. Esse posicionamento que estás nos céus traz para nós o senso da autoridade divina. Ele está acima da terra. Ele é acima da nossa humanidade. Só que é interessante, Deus, nós estamos muito acostumados com os nossos governantes que às vezes acabam usando a sua autoridade para prejudicar às vezes o povo de alguma forma, mas não é assim com Deus. Deus usa a sua autoridade para servir as suas criaturas. Olha só, em Salmos 102 nós encontramos o seguinte verso: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra. Para quê? Agora é a parte interessante, olha, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Deus usa a posição de autoridade para nos trazer conforto, segurança, livramento. Em Salmo 113 nós também encontramos: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os seus príncipes do povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Aleluia! Porque Deus usa de sua autoridade, como nós já dissemos, para socorrer os seus filhos. A próxima frase que nós temos na oração do Senhor é: santificado seja o teu nome. Isso nos remete à adoração. E nós, desde criança, somos ensinados
a tratar o nome de Deus com reverência. Mas será que santificar o nome de Deus é apenas a reverência ao nos referirmos ao seu nome e a evitar usar o seu nome em ocasiões sem necessidade? Ou será que santificar o nome de Deus vai além disso? Nós recentemente tivemos a chegada da Gigi na família da igreja, né? A netinha da Lídia, da Cláudia. E o que nós fazemos quando nós recebemos uma criança? Nós damos o nome da nossa família para ela. E foi a mesma coisa que Deus fez conosco. Quando nós aceitamos Deus como nosso Salvador, Jesus já nos aconselhou a chamar o Deus de nosso Pai. Por quê? Porque Ele realmente nós somos aceitos como filhos nessa família. E nós vamos, o quê? Receber esse nome. E o que é o nome? No caso de nosso Deus, o nome de Deus é parte do seu caráter. E como filhos, o nome de Deus vai passar a ser parte de nosso caráter também. E aqui nós temos uma colocação da irmã White neste livro mencionado, O Maior Discurso de Cristo. Não lhe podeis santificar o nome, nem podeis representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representeis a própria vida e caráter de Deus. Isso só podereis fazer mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. Então, santificar o nome de Deus é colocar em nossa vida as atitudes, as escolhas que representem Deus da melhor forma. E que quando pensarem na nossa pessoa, eles nos vejam como sendo pessoas fiéis, pessoas dignas de confiança, pessoas que desejam o bem dos outros. Porque essa é a característica de Deus e essa é a característica que Deus deseja implantar em seus filhos. Para que realmente nós possamos ser filhos verdadeiros de Deus, não só mencionarmos que somos filhos de Deus, mas vivermos essa filiação. Nossa próxima parte da oração, venha o teu reino. Normalmente, quando nós falamos em reino, nós estamos falando de governo, do governo divino. E quando nós estamos pedindo para que esse reino venha até nós, o que isso significa? Nós temos aqui uma colocação, né? Olha, a mais verdadeira essência do reino de Cristo não é a sua localização física, mas os ideais e valores pelos quais seus membros vivem. Então, quando nós pensamos no governo divino, nós estamos pensando nos valores desse governo, nos valores desse reino. E orar a oração de Jesus, portanto, é fazer uma escolha consciente em permitir que nossa mente e valores sejam postos em harmonia com a mente e valores de Deus. E olha, eu tenho certeza que o maior desejo de Deus é imprimir em nosso coração, em nossa mente, os seus valores e com a sua mente divina também. E que seja nosso desejo também, quando nós pedimos isso em oração, que o nosso coração esteja ardendo por esse desejo de ter os valores de Deus implantado em nós. Aí vem uma outra parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E tem uma outra colocação aqui que eu achei muito interessante para essa mesma frase. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Nós não vejamos podermos o mais breve possível estarmos no céu com Deus. Por quê? Porque nós sabemos que lá no céu nós temos um lugar perfeito, um lugar da constante presença de Deus. E lá a vontade de Deus é realizada a todo momento, e por isso é um lugar tão maravilhoso. Porque a vontade de Deus para com os seus filhos não é a vontade de mal. Nós já encontramos em Jeremias uma passagem que diz que os planos que Deus tem para seus filhos são planos de bem, são planos de felicidade, são planos de liberdade. E é isso que nós estamos nos referindo quando nós falamos sobre a vontade de Deus. Por isso, quando a gente se submete à vontade divina, nós estaremos em caminhos seguros, mesmo com as dificuldades, com o inimigo trabalhando contra isso, nós estaremos no caminho da segurança e da liberdade, da segurança, da presença e da vontade de Deus. E olha só que interessante aqui, a vontade de Deus, ela se
se exprime onde? Como que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Ela se exprime nos preceitos de sua santa lei. E os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu, como nós já mencionamos. E quando nós pedimos para que a sua vontade seja feita tanto na terra como no céu, é uma oração para que o reino do mal termine na terra, para que o pecado seja para sempre destruído e o reino da justiça se venha estabelecer. Ainda mais nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, com a pandemia, com revoltas no mundo, com pessoas acreditando que os valores verdadeiros já não servem mais. E nós sabemos que Satanás tem trabalhado ativamente para que o seu reino possa ser implantado aqui nesse mundo e não o reino de Deus. Então, que importante a gente pedir cada vez mais para que a sua vontade, para que a sua vontade, para que os valores de seu reino sejam estabelecidos aqui em nossa vida e em nosso mundo. E aqui, a oração é um meio pelo qual Deus transforma a nossa vontade, fazendo-a semelhante à dele. Por quê? Se nós tentarmos por nossas próprias forças, termos o desejo de fazer a vontade de Deus, nós não vamos conseguir, porque nós somos seres finitos lidando com poderes espirituais. Então, é muito importante que a gente abra o nosso coração para que Deus possa trabalhar nele. E assim, conforme ele for trabalhando em nossa vida, a nossa vontade vai ser cada vez mais parecida com a dele. E fazer a vontade de Deus vai ser a nossa vontade e uma coisa natural em nossa vida. Bom, seguindo aqui com a nossa oração, nós temos a próxima frase, o próximo pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso significa o quê? Que nós dependemos de Deus para a nossa provisão diária. E não somente para a nossa alimentação, mas para a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. Para os bens materiais, Deus também nos dá. E isso tudo são presentes que nós recebemos a cada dia, só que isso é tão natural que às vezes parece que a vida é assim mesmo. Mas não, Deus a cada dia oferece a seus filhos todas as provisões necessárias para o dia. E olha só que interessante a colocação da irmã White. Ensinando-nos a pedir cada dia o que necessitamos, tanto as bênçãos temporais como as espirituais, Deus tem um propósito para o nosso bem. Deseja que reconheçamos nossa dependência de seu constante cuidado, pois, olha que lindo, pois procura atrair-nos em comunhão com Ele. Nessa comunhão com Cristo, mediante a oração e o estudo das grandes e preciosas verdades de sua palavra, seremos alimentados como almas que têm fome. Como os que têm sede, seremos saciados à fonte da vida. Então, qual é o desejo de Deus? O maior desejo de Deus é o nosso relacionamento com Ele. Nós temos uma íntima comunhão, assim como o pai tem com seu filho. O pai verdadeiro, o bom pai, ele sempre procura atender às necessidades do filho e procura o quê? Estar sempre em comunhão. Bem, e agora nós passamos aqui para uma parte que às vezes não é muito fácil nós aplicarmos em nossa vida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ser perdoados é uma coisa que nós desejamos, porque nós somos falhos. Agora, perdoar já não é assim tão simples. Mas tem uma coisa boa, porque o perdão também não é uma coisa da nossa natureza normal. O perdão é uma coisa que nós vamos adquirir por meio da graça de Deus também. E é Deus que nos vai trazer um coração perdoador. E olha só que lindo. O reconhecimento de que somos devedores e pecadores produz no coração humano uma verdadeira humildade que abre todo o nosso ser para a presença e pessoa do próprio Deus. A eterna e notável dívida que todos os homens em todas as épocas têm para com o nosso Pai Celestial é uma dívida de gratidão e amor pelo preço pago por nosso perdão. O melhor que possuímos para oferecer é a simples aceitação de que somos devedores da graça e do amor daquele que nos ama com amor eterno. Lindo! E agora,
a outra parte, dando continuidade aqui ao nosso texto, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós sabemos que o poder de Satanás e seus anjos é um poder superior ao nosso, é um poder muito grande. Um poder cruel, sem amor, sem interesse no bem das pessoas. Só que, por outro lado, nós temos a proteção e a libertação divinas que são infinitamente maior a todo o mal que nós conhecemos. Satanás procura levar-nos à tentação, a fim de que o mal que existe em nosso caráter se possa revelar perante os homens e os anjos, de modo que ele nos reivindique como seus. Isso é muito sério. Só que nós temos, por outro lado, Cristo. E aqui diz, Cristo jamais abandonará a alma por quem morreu. A alma poderá deixá-la e ser vencida pela tentação. Cristo, porém, não pode nunca se desviar daquele por quem pagou o resgate com a própria vida. Fosse nossa visão espiritual vivificada e veríamos almas vergadas sobre a opressão e carregadas de desgosto, oprimidas e prestes a morrer em desalento. Veríamos anjos voando rapidamente em auxílio desses tentados, os quais se encontram como as margens de um precipício. Os anjos celestes impelem para trás os exércitos malignos que circundam essas almas, induzindo-as a pôr os pés no firme fundamento. As batalhas travadas entre os dois exércitos são tão reais como os combates entre os exércitos deste mundo, e do resultado do conflito dependem destinos eternos. Estamos numa batalha, e essa batalha é por minha alma, por sua alma. E os dois lados, eles estão guerreando fortemente, e muitas vezes nós estamos sentados, só esperando para ver o que vai acontecer. Mas o que acontece? Satanás trabalha para conseguir a nossa lealdade, para conseguir a nossa alma. Mas nós temos um poder superior muito maior que já garantiu a nossa vitória. Que nós possamos a cada dia pedir para que Cristo lute essa batalha por nós. Porque está em nosso poder escolher de que lado nós vamos ficar. Está em nosso poder lutarmos para estarmos cada vez mais perto de Cristo e estar cada vez mais longe de Satanás. Mas quem nos dará a vitória é Cristo por meio de seu poder e de sua glória. E antes de terminar, para nós passarmos para a última parte, eu só também queria abrir aqui um parênteses para dizer que às vezes é muito fácil, né, a gente falar, colocar o dedo, né, e falar do outro, olha, você viu o que aconteceu? Porque isso, aquilo, aquele outro. Só que nós não sabemos as dificuldades que as pessoas estão passando. Né? A gente às vezes não dá conta, muitas vezes a gente não dá conta nem de cuidar da nossa vida. Então eu achei muito lindo quando diz assim, né, que se nossos olhos espirituais fossem abertos, o que nós veríamos? Nós veríamos muitas almas lutando em desespero com as dificuldades da vida. Só que por outro lado, apesar dessa tristeza, nós temos também os anjos celestes trabalhando contra as influências do inimigo. E essas batalhas, dessas batalhas vão depender destinos eternos, o seu e o meu. Que nós possamos levar isso a sério, que nós possamos ter em mente que Cristo, Deus, o Espírito Santo, todos eles estão em nosso favor, para que nós possamos vencer essa batalha. Eles nos amam, eles estão do nosso lado. Então, essa batalha é garantida. É difícil, mas Deus já nos deu a vitória. E aí, terminando a nossa oração, nós temos a última frase. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Para sempre. Isso é o motivo da nossa segurança. Então, o que nós temos aqui? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O poder, tudo aquilo que Ele é. E é isso que pode nos trazer a segurança, porque Ele sempre estará do nosso lado com seu amor e querendo nos oferecer ajuda, oferecendo os seus braços para que nós possamos descansar nele. E aqui
Eu vou rapidamente terminar a nossa leitura com mais alguns pensamentos do livro Maior Discurso de Cristo. Essa oração que nós terminamos de meditar sobre, ela exprime o quê? Nossas necessidades diárias. E os discípulos de Cristo, quando eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, eles foram guiados para onde? A olhar para cima. Acima de todo o poder e domínio do mal, olhar para Deus, o nosso Senhor, cujo reino domina sobre todos e o qual é o quê? Nosso Pai e nosso amigo eternamente. A última, como a primeira sentença da oração do Senhor, volve-nos para o Pai, como se achando acima de todo poder e autoridade e todo nome que se nomeia. Por isso podemos concluir que é o poder divino que nos confere êxito. Aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros não devem pensar que a sua obra depende somente deles. É um fardo muito grande para que nós carreguemos. Mas aquele que não tosqueneja, que opera continuamente pelo cumprimento de seus desígnios, há de levar avante a sua obra. Nós somos apenas instrumentos quando colocados na mão de Deus. E como é prazeroso nós podermos ter esse privilégio, essa oportunidade de sermos seus instrumentos, seu amparo para o nosso próximo. Ele embargará os propósitos dos ímpios e confundirá os conselhos dos que tramam maldades contra o seu povo. Aquele que é o Rei, o Senhor dos Exércitos, senta-se entre os querubins e por entre as contendas e tumultos das nações, guarda ainda os seus filhos. Aquele que reina nos céus é o nosso Salvador. Mede cada provação, vigia o fogo da fornalha que há de provar cada alma. Quando forem abatidas as fortalezas dos reis, quando as setas da ira penetrarem o coração de seus inimigos, a salvo se encontrará seu povo em suas mãos. Amém. Que essa seja a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa motivação de levantarmos todos os dias para a luta, pois nós não estamos sós. Estamos firmes nas mãos de nosso amoroso Pai. Amém.